e você participa como votante, né, do Globo de Ouro. Como é que esse processo, Daniel, funciona na prática? O que talvez a gente que de fora não imagina como é que acontece isso? Tá. Bom, eu vou contar como houve, né, esse início de Sim. votantes internacionais, porque o Globo de Ouro, ele antes, até 2021, 22, ele era formado exclusivamente por jornalistas estrangeiros correspondentes em Hollywood ou nos Estados Unidos. Então, era um grupo de jornalistas, se não me engano, 87 ou 93, eu não tenho o número agora, que era uma associação de pessoas, né, que Uhum. existiam já há 80 anos, né, existe naquele momento há 80 anos, né, que votavam anualmente em prêmios do Globo de Ouro, mas eram, digamos assim, um olhar estrangeiro para quem morava nos Estados Unidos. Então, aqueles jornalistas estrangeiros, aqueles críticos estrangeiros reunidos naquela associação, todo ano votavam, e lá tem a diferença de filmes comédia e filme drama. O filme comédia, na verdade, é um filme não drama, né? Pode ser um Sim. policial, como uma ficção, como Perdido em Marte Já Foi, ou Corra, por exemplo. Mas, enfim, é uma forma de conseguir contemplar 12 filmes indicados, né? 12 filmes indicados, porque são 6 indicados hoje, né? A melhor filme drama e 6 indicados a melhor filme comédia ou musical. Então, assim, até 2021, 22 eram formados especificamente por essas pessoas que moravam nos Estados Unidos, né? E tinham acesso às pré-estreias, às junkets, às entrevistas, aos diretores, enfim, estavam ali bebendo da fonte, né? E trazendo em primeira mão os filmes. Digamos assim, nos últimos 10 anos, o Globo de Ouro teve algumas polêmicas, algumas histórias Hum. de que as pessoas estavam preocupadas com os níveis de indicação, não de vitória, mas de indicação, né? De algumas séries ou filmes comerciais demais, ou que, digamos assim, precisavam aparecer no Globo de Ouro para ter algum tipo de validação. E as pessoas estavam achando que aquilo ali estava muito voltado a tipo assim, poxa, será que essas pessoas não estão tendo acesso a esse mundo de Hollywood, estão votando nesse sentido e não estão votando pelo teu artístico? Então, a própria direção do Globo de Ouro se reuniu, viu que não queria continuar com esse tipo de reconhecimento, né? Sim. Principalmente nos últimos anos ali, digamos, entre, não sei, 2010 até 2020, foram os anos piores em relação a isso. E aí eles decidiram que eles iriam abrir para outros votantes, né? Votantes internacionais do Globo de Ouro, né? International Voter Golden Globes. Mas como é que eles iam chegar nessas pessoas? Bom, eles primeiro contactaram a FIPRESS, que é a Federação Internacional de Críticos de Cinema, e a FIPRESS contactou as associações, né? A Abracine no Brasil, a Associação Italiana, a Associação Mexicana, enfim, todos os lugares do mundo que a FIPRESS tinha raízes. E aí ela Uhum. soltou uma espécie de seleção mesmo, ó. Você tem X anos escrevendo para cinema, você tem como provar que escreveu, que participou de júris da FIPRESS, de júris no seu país, em festivais e tal. Então você tinha uma série de questões que tinha que comprovar, né, que estaria apto para ser um votante internacional. E a partir daquele momento, muita gente, eu lembro muito, como se fosse hoje, muita gente do meio que eu conheço, meio que deu uma chacoteada nisso aí, disse, ó, poxa, um debochado, poxa, isso aí, Globo de Ouro, será, poxa, não sei se eu vou querer ser do Globo de Ouro e tal. E eu sempre acreditei que ia ser uma coisa boa, que ia ser uma coisa que pudesse me levar a mais conhecimento, a uma série de Entendi. questões. Eu pensei só em coisas boas naquele momento. Pô, eu votaria no Globo de Ouro. Então, assim, eu pensei, eu vou participar. E a partir dali eu participei, né? Eu escolhi links de coisas que eu tinha escrito em ano X, júris que eu tinha participado, o júri da FIPRESS que eu fiz no Bafice na Argentina, enfim, preenchi todos os requisitos naquele momento ali para o Globo de Ouro. E enviei, juro para você, sem expectativa, mas obviamente você fica pensando, caramba, será, né? Será que eu vou conseguir e tal? Sim. E aí, em 2022, para votar no Globo de Ouro de 23, que seria a oitava, a 80ª edição, a edição 80, super histórica do Globo de Ouro, eu fui um dos 5 brasileiros, naquele momento, 5 brasileiros entraram
na lista do Globo de Ouro, apenas 5. Né? 5 brasileiros, uma coisa Isso. assim. Então, assim, posso citar os meus colegas de Abracine, tem Sim. um que é da Associação de Críticos do Rio, que é o Mauro, mas assim, eu vou citar a Enoy Lopes, que inclusive é de Salvador, seu colega aí, que é da Abracine também, entrou junto comigo, a Bel, de Minas Gerais, e a Isabelle Wittmann, de São Paulo, né? E eu, Daniel, de Fortaleza, Ceará. Então, os 4 entramos e o Mauro do Rio de Janeiro. Naquele momento, só 5 brasileiros, né, eram votantes internacionais. Então, naquele momento, quando você viu, por exemplo, os indicados daquele ano, poxa, muita gente aplaudiu a mudança do Globo de Ouro, né? A gente tinha diversidade, né? Muito mais diversidade, tinha um olhar mais amplo, né, sobre o que estava acontecendo no cinema, não era aquela coisa só daqueles filmes ali que estreavam nos Estados Unidos, que tinha aquela campanha forte, que, enfim, outros filmes conseguiam atingir os votantes internacionais. Então, o Globo de Ouro passou de 90 para 201 votantes. Eles adicionaram 100 e poucos votantes. Então, assim, mais do que dobrou, né? Então, você não tinha como... Ou você, obviamente, ia ter uma diferença, né? E teve. Eu sei que muita gente do meio aplaudiu, pessoas do Critics Awards, que são críticos que votam lá em outro prêmio americano, aplaudiram a lista dos indicados e vencedores do Globo de Ouro a partir daquele ano. E hoje, a partir daquilo ali, né? 23, 24, 25, 26... mudou completamente o posicionamento, né, do que é o Globo de Ouro. Hoje a gente tem 38 brasileiros votando, entre pessoas que moram nos Estados Unidos ou espalhados pelo mundo, mas a gente tem um corpo votante muito grande, eu acho, né? Se não me engano, são 330 votantes, tá? A gente tem 10% do corpo votante, um pouco mais. O Globo de Ouro só me trouxe benefícios, né? Então, por exemplo, a partir do momento que eu fui votante do Globo de Ouro, a gente tem acesso a um streaming do Globo de Ouro, e aquele filme que você não vai ver no cinema, não consegue ver no cinema, não chegou aqui por algum motivo, você recebe o link personalizado, com seu nome, com sua marca d'água, uma coisa, obviamente, que só você pode assistir, ou na sua residência, ali no seu computador, na sua televisão. Você tem aquele acesso, né? Você consegue ver um filme até 20 vezes, né? No prazo que eles abrem o streaming, acho que no segundo semestre, até vésperas da votação, você consegue ver os filmes.